estamos iniciando a nossa aula número 284 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, cujo título mais atual é Aplicações do Espiritismo. Na aula anterior, tendo como base o percurso de José no Egito, a sua vida, as experiências que tem passado como liderança, como governo do Egito antes, como provação, como um escravo, como servo, como um homem que ficou preso durante 2 anos, enfim. E nesse sentido, nós sempre questionamos, de acordo com a doutrina espírita, se o que José passava era uma fatalidade, era algo prefixado por um destino, ou se era consoante e decorrente do exercício do seu livre-arbítrio, das suas opções de escolha, das suas determinações daquilo que ele julgava mais conveniente e mais adequado. É o velho antagonismo entre a doutrina do fatalismo e a doutrina do livre-arbítrio. E José é o nosso personagem para percorrermos esses estudos. De toda forma, fomos observando, através dos estudos anteriores, que o fatalismo não existe porque ele é uma construção da própria escolha de provas que o espírito faz antes de encarnar. Isso diversas vezes repetimos e vamos repetir. Os espíritos, antes de encarnar no mundo espiritual, eles escolhem as provas, o gênero de provas que vão passar. Mais uma vez, a nacionalidade deles, a naturalidade, o ambiente social, o ambiente econômico, a cultura, a inteligência, enfim, eles escolhem o seu status de existir dentro de um contexto social, espiritual, intelectual e cultural. Ele pode escolher viver numa cidade urbana, na Europa, no leste de Europa, ou o leste europeu, uma cidade civilizada, com todas as condições e condições de vida, de habitabilidade, ou ele pode escolher viver num país africano imerso a uma primitividade de recursos. Depende se ele quer nascer na África, se ele quer nascer na Europa. Se ele nasce na África, ele vai ter um destino. Se ele nasce na Europa, ele vai ter outro. Mas o nascer num país, num outro, num país rico, ou no viver num estado social rico, com recursos, ou num estado social pobre, sem recursos, isso depende da sua prévia escolha. Então, esse é o destino dele. No caso de José, nós vimos isso, que o destino dele foi escolhido por ele. Ele teria que ser sequestrado, teria que passar a fome no Egito, teria que vencer pela sua genialidade os seus estados de escravidão, teria que subir e ser investido como um governador do Egito, teria que abrigar os seus irmãos, teria que dar continuidade ao povo judeu, alimentando seus irmãos, as 12 tribos de Israel na época da fome, teria que, mediante a continuidade, fundar com esses 12 irmãos as 12 tribos de Israel, e as 12 tribos de Israel configurarem a existência do povo judeu, e da tribo de Israel saiu um irmão dele chamado Judá, e que no tronco genealógico do Judá nasceria mais à frente, 2000 anos após, o avô de Jesus, que é chamado Jacó, o seu pai José e o Jesus. Então, essa era essa era o viés, era a estrutura logística, intelectual, moral que José propiciou. Mas dentro desse contexto que ele exerceu esse livre-arbítrio, que foi uma missão, por um lado, na medida que ele alimentou seus irmãos e os egípcios no período da fome, e uma aprovação pelos sofrimentos, humilhações e as prisões que sofreu, esse José, dentro desse contexto, nós fomos estudar a existência dos anjos de guarda, porque sob o nosso livre-arbítrio, nós temos sempre um companheiro de outras vidas, dessa vida que nos está sempre assistindo, que é sempre o seu superior. Essa foi uma parte da aula anterior, a vinculação nossa com o anjo guardião e a sua interferência ou não
em relação ao nosso poder decisório, desculpa, ao nosso poder do livre-arbítrio. Então vamos continuar aqui as perguntas formuladas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos sobre a existência dos anjos de guarda. Pergunta 492. O espírito protetor, que é o anjo de guarda, está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Resposta. Desde o nascimento até a morte e frequentemente acompanham depois da morte na vida espiritual. E até em várias existências, pois essas existências são fases bem curtas com relação à vida do espírito. Cada vida é um apagar e piscar de olhos, né? Muito curto em relação à grandeza da vida espiritual. Portanto, a ligação do espírito protetor, por suas características, reveste caráter extraordinário. Veja-se como é duradoura. Inicia-se na encarnação do protegido e o acompanha até a morte. E mais ainda, a reencarnação. Passa a reencarnações. Então, sobre o anjo protetor, o anjo de guarda, aqui está o gráfico, espírito protetor, acompanhamento nessa encarnação, ele acompanha ao longo da vida dele nessa encarnação, ele desencarna, o espírito está ligado a ele, ele vive a vida espiritual, o espírito ele acompanha na vida espiritual em termos, depois ele reencarna e o espírito pode acompanhá-lo por diversas e diversas encarnações. Chega um momento que ele evolui o suficiente que o espírito diz, protetor, que a missão dele está cumprida. Porque essa sabedoria de Deus em colocar junto de nós alguém que nos intua, alguém que nos aconselhe, alguém que nos acompanhe, desde que nós possamos ouvi-lo, né, aceitar as suas sugestões, é um processo de ajuda espiritual. Mas a decisão final sempre será nossa. Nós estamos ouvindo a manifestação do anjo de guarda, estamos ouvindo a sugestão, estamos ouvindo a sua razão, a sua plausibilidade, a sua lógica, a sua posição espiritual, intelectual, relativamente a um fato, mas nós é que vamos decidir. Porque o livre-arbítrio é um dom divino que nós temos e Deus nos deu para nele os exercitarmos. Pergunta 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Quer dizer, é voluntária ou obrigatória? Resposta. O espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa, mas tem o direito de escolher seres que lhe são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão e um dever. Então, dentro desse contexto, a designação do anjo de guarda é mais por uma simpatia, um entendimento e afinidades existentes entre ele e o protegido. Quer dizer, do ponto de vista cultural, intelectual e moral. Então, ele, quando ele assume uma missão e que vai ajudar esse protegido. Quando o protegido cresce, para ele aquilo é um prazer. Quando o protegido tem dificuldades, para aquilo não segue os seus conselhos, para ele é uma decepção. Então, sobre a missão do anjo de guarda, porque é importante que nós saibamos, ele não tem interferência no livre-arbítrio, não há interferência, desde que nós não aceitemos a sua interferência, mas a decisão sempre será nossa. Por isso nós temos que sair dessa cultura hoje contemporânea da vitimização. Todas as pessoas estão culpando terceiros pelos seus problemas, pelas suas vitimizações, pelos seus sofrimentos, pelas suas dores, que é uma ignorância espiritual, porque nós que escolhemos esse modelo de vida, e se o sofrimento nos veste, se o sofrimento debruça sobre nós, nós é que somos responsáveis pela presença dele em nós, porque nós escolhemos isso como uma condição de progresso e não de sofrimento só
puro de castigo. Como Deus não castiga, Deus nos dá isso para nós melhorarmos nós próprios. Então, essa visão vitimista não cabe ao Espiritismo. Projetar no terceiro a culpa, dizer que é a culpa de fulano, que nós estamos passando mal por Beltrano. Nós estamos numa situação que nós escolhemos. E vamos fazer o melhor para superá-la dentro das nossas condições pessoais, espirituais. Portanto, a missão do Espírito Protetor é a tarefa de assistência e apoio ao encarnado. É um benefício evolutivo que ele dá a ele. Mas o encarnado tem o direito de escolha, porque há um respeito ao livre-arbítrio. Então, de toda forma, essa ligação dele está baseada numa afinidade espiritual, uma simpatia. Há momentos que o espírito protetor ajuda o encarnado é sensível aos seus conselhos, pratica aquilo e vai ao prazer, à realização. E outras vezes ele fracassa e vai ao desconforto. Portanto, quando nós falamos em misericórdia de Deus, nós temos que entender que a concepção de misericórdia de Deus no Espiritismo é esse ato aqui, pois já qualquer pessoa encontra-se só. Jamais qualquer pessoa encontra-se só. Há sempre alguém a fazer-lhe companhia, assisti-la. E aí vem a providência divina, a misericórdia divina. No Espiritismo nós temos a misericórdia divina pelas reencarnações, que são oportunidades sucessivas de nós progredirmos e repararmos as nossas faltas. Nós temos a misericórdia divina que nos assiste através dos espíritos protetores. Nós temos a misericórdia divina que nos possibilita aquisições sucessivas e processos graduais de crescimento espiritual. A misericórdia divina são chances sucessivas, fundamentadas na justiça divina, cujo defluxo dessa justiça divina é a própria reencarnação. A reencarnação é um corolário da justiça divina, é uma consequência. E ela é um ato de misericórdia. Não há misericórdia de Deus de tirar da gente o nosso problema pessoal, tirar uma barreira, tirar uma dificuldade, afastar, para que nós não soframos. Não é essa a misericórdia. A misericórdia divina é um ato de ajuda ao crescimento do espírito, que Deus próprio criou e quer que ele cresça pelos seus próprios méritos. Então, a misericórdia divina é essa justiça distributiva e qualitária entre os que merecem e que justificam pelo seu merecimento uma felicidade, uma paz, e aqueles que não merecem, que caíram pelo erro, pelo sofrimento, e que vão ter o sofrimento, vão ter a situação de conflito, mas que têm oportunidade de mais uma vez se recuperarem e lançarem-se para novos horizontes de progresso e também reabilitarem-se para a felicidade. Essa é a misericórdia divina. A misericórdia divina no Espiritismo é um instrumento da lógica divina, da justiça divina, que é distributiva e qualitária e não faz acepção de ninguém. Bem, voltando ao livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa nenhum pelo mal. Vamos fazer a concepção agora. O homem não tem livre-arbítrio. É karma. É o meu karma. É o meu sofrimento. Né? É desgraça. Foi fulano que fez isso contra mim. Foi Beltrano que acabou comigo. Aquelas coisas todas que nós estamos acostumados a ouvir ao longo da vida. Né? É o fulano, é o governo, é o político, é isso, é aquilo, é todo mundo. É a miséria que é responsável por um, por outro. Bom, mas nós temos livre-arbítrio. Agora, se nós seguíssemos o fatalismo, essa doutrina que anula o livre-arbítrio, nós não teríamos nem culpa pelo mal que nós fizemos, nem o mérito pelo bem. Isto é, e esse fato de não ter culpa pelo mal e não ter o mérito pelo bem é tão reconhecido que no mundo a censura e o elogio são sempre proporcionais ao quê? À intenção que o indivíduo, à vontade que ele tem de exercer a sua liberdade. Bem, então, quando diz aqui o professor Kardec, o exercício do livre-arbítrio é carregado de intenção.
É o estudo da intenção que está dentro do livre-arbítrio. A intenção qualifica o grau, o juízo de valor e a responsabilidade do indivíduo. Nesse sentido, o próprio direito diferencia o ilícito ou a violação da lei. Então, agora, dentro do estudo do livre-arbítrio, nós estamos fazendo uma intersecção com a intenção. O que moveu o indivíduo a tomar aquela decisão, aquela vontade consciente que ele fez, aquele desejo de realizar. O que moveu? Qual a intenção dele? A intenção pesa também no livre-arbítrio, para o bem ou para o mal. Bom, então, a própria justiça nossa, ela qualifica a intenção num determinado momento de violação da lei, a intenção. Por exemplo, o ilícito chamado doloso. O dolo, é carregado de intenção e vontade conscientemente dirigida de um homem prejudicar o outro, ou às vezes até, no caso radical, assassinar o outro através de um instrumento, para esse fim, uma arma de fogo, uma arma branca, uma faca, etc. Então, quando a intenção voluntária de matar o indivíduo, nós chamamos na justiça dolo, essa intenção é que carrega a culpa dele. Essa intenção que carrega o livre-arbítrio dele. Ele exerceu o livre-arbítrio intencionalmente, premeditadamente, preconcebidamente, articulou para o mal. Então, ele é muito prejudicado por isso. Nós temos que ajudá-lo, ele é muito prejudicado. Porém, quando ele não tem intenção, como por exemplo, um condutor de um veículo que está dirigindo um carro, o carro derrapa, sobe a calçada e mata o sujeito. Mas ele não tinha intenção de matar esse sujeito. Então, não havia dolo, havia culpa. Então, são as duas diferenças. Quando há essa intenção carregada, preconcebida, de acordo aqui com o estudo do livre-arbítrio e fazendo a sua aplicação à justiça, é um crime ou ilícito doloso. Quando ele nem tem intenção, é um ilícito culposo, como um sujeito que atropelou. Nesse caso, o ato dele não é um ato preconcebido. Ele foi negligente no trânsito, ele foi imprudente, ele foi imperícia, não sabia dirigir, e muitas vezes ele estava alcoolizado. Né? E estava nesse alcoolizado, ele não conseguiu dirigir o carro, mas ele não tinha o interesse e a vontade de matar. Portanto, nós temos que muitas vezes julgar as pessoas, ou ajuizá-las, né, nesse sentido, pela intenção que move a sua ação no livre-arbítrio. Isso, do ponto de vista espiritual, está carregado aqui nesse gráfico também, que eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou propondo. Estou propondo o estudo do livre-arbítrio frente ao fatalismo e agora uma conotação do livre-arbítrio quando nós julgamos o livre-arbítrio à luz da intenção que movimentou aquele ato. Então, tem a intenção que determina o juízo de valor das ações do homem. A intenção determina o juízo de valor, a culpabilidade ou a grandeza da intenção do homem. Por exemplo, quais são os efeitos? O efeito que tem intenção, carregado de vontade consciente de fazer o mal, doloso. O outro ato, sem intenção, que é fruto, não tem vontade de produzir o mal, mas é fruto da imprudência, da negligência e da imperícia. Então é culposo. Está aqui. Então, o mesmo fato, o mesmo assassinato, quer dizer, um sujeito morreu assassinado por arma de fogo de um indivíduo preconcebido. Morreu assassinado. Um indivíduo morreu assassinado por um atropelamento. São dois tipos de juízo de valor. Um premeditado, preconcebido, voluntariamente consciente, e o outro fruto da negligência, imperícia e imprudência. Um doloso.
e outro culposo. É isso que nós temos que estudar. Que o Espiritismo tem que fazer a gente ver isso. Porque a gente tem que analisar o nosso comportamento também. Que quando nós temos um sentimento negativo relativamente a alguém, já vem sobe nós um desejo de prejudicar aquela pessoa, nos vingarmos dela, não é assim? Mas para. Você não comete ação sob mal inspirações. Pare. Vai dormir um pouco, vai descansar um pouco, vai desligar a mente. Não ande sobre isso, não se vingue. Espere, dê um tempo, reflita, faça a prece, pede seu anjo de guarda, peça a Deus para orientar. Aí descerá sobre você uma orientação. Você será, não, isso não posso fazer. Isso que eu estou fazendo nada mais é que um despeito meu em relação a essa pessoa. É um sentimento eu estou mordido por ela, o sentimento de retaliação. Eu não quero fazer isso, eu não quero retaliar, eu não vou fazer isso, deixa as coisas como estão. E é aí que vem a análise, a autoanálise que o próprio Espiritismo nos possibilita. Portanto, nós estamos caminhando e temos mais uma última pergunta, já que o nosso tempo está expirando. O homem não pode, portanto, procurar para seus delitos uma desculpa, tal da vitimização que eu falei. Na sua organização física, até no seu organismo, sem abdicar da sua razão e da sua condição de ser humano, dizendo para se assemelhar ao animal. Ele não pode, não há desculpa. A razão, a inteligência do homem, confere-lhe o poder de escolha, de opção, por fim do exercício do livre-arbítrio. Alunos, exercício do livre-arbítrio. Justamente por ser racional, o homem, a responsabilidade cresce, diferentemente dos animais que vivem por instinto. Então, nós vimos aqui, de um lado, já a intenção sobre o livre-arbítrio, e vamos ver a razão. Quanto mais o homem conhece, maior a sua responsabilidade. Então, está aqui. Responsabilidade dependente da razão. Razão indica a responsabilidade, efeitos. Quanto maior a responsabilidade, a capacidade de raciocinar, a de prever as consequências dos seus atos, a formar juízo de valor, maior a culpabilidade dele. Quanto menor, mais ignorante sobre a capacidade de raciocinar, estabelecer juízo de valor, de prever consequências dos seus atos, menor a responsabilidade. Quer dizer, a responsabilidade de um homem civilizado que vive em uma cidade urbana, do primeiro mundo, quando comete um delito, não é a mesma de um aborígene no meio da África, porque são dois níveis de razão existentes. Portanto, a razão é a mais bela aquisição do homem, em sua escala evolutiva, a mais bela criação do espírito. Os seres inteligentes da criação, o princípio inteligente, inicialmente adjetivado por Allan Kardec e mais tarde modificado para o espiritismo, que é o princípio inteligente. Aí está, em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, e a imagem Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, nós vimos aqui hoje o livre-arbítrio à luz do anjo guardião, da intenção e da razão. Amanhã nós voltaremos com um estudo mais aprofundado sobre fatalidade. Que Deus e Jesus nos abençoe. Fiquem felizes. Nós estamos progredindo, estamos sendo cada vez mais avançados nas nossas concepções de vida, de felicidade e de ajuda ao próximo. A palavra do Senhor esteja conosco.